aqui do inciso 11, né? O que o inciso 11 da Constituição nos diz? A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem o consentimento do morador. Então, a regra é da inviolabilidade. A regra é da inviolabilidade. Essa é a regra. Agora, existem exceções, claro, né? Porque o direito à privacidade, de que trata o inciso 11, essa inviolabilidade, ele não é absoluto. Então, você tem exceções. Quais são as exceções? Aí você tem final de semana por ordem judicial. Isso é o bizu, ó. Final de semana por ordem judicial de dia. Final de semana por ordem judicial de dia. Então, esse é o bizu. Ó, então, quais são as exceções? Flagrante, desastre, socorro e ordem judicial de dia, tá certo? Então, aí, ó, grava esse bizu aí. FDS, final de semana, ordem judicial de dia. FDS, ordem judicial de dia. F, flagrante, desastre e socorro, né? Então, vamos lá. Somente pode ingressar na casa de Antônio com seu consentimento, inexistindo exceção constitucional. Obviamente, letra A já está errada. Letra B, por ser policial, pode ingressar na casa de Antônio, ainda que sem o seu consentimento, desde que durante o dia. Não. Nesse caso do FDS, é qualquer hora, qualquer dia. Entenda. Presta atenção, não é? Ó, durante o dia é somente ordem judicial. Esse daqui é em qualquer hora e em qualquer dia. Esse daqui é de dia em qualquer dia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas questões estão vindo assim, desde que não seja final de semana. Não, porra. O mandado pode ser cumprido a qualquer dia. Não tem isso de final de semana, não. Não cumprir mandado, não. Pode ser cumprido em qualquer dia. Beleza? Vamos lá. C. Pode ingressar na casa de Antônio sem o seu consentimento, entre outras situações, no caso de desastre ou durante o dia, por determinação judicial. Letra C, certíssimo. Só dizendo para vocês o seguinte, a questão, só lembrando que eu já ia esquecendo, a questão 35, ela vai ser anulada, tá? Por erro meu aí, eu pulei uma questão aí que não era para pular. Então, a questão de número 35 vai ser anulada. Tranquilo? Beleza? Segue o barco. Pode ingressar na casa de Antônio, ainda que em seu consentimento, durante o dia ou a noite, por determinação judicial. Não. Determinação judicial somente durante o dia. Somente pode ingressar na casa de Antônio sem o seu consentimento, por determinação judicial. Não. Pode ser FDS. FDS. Não é? FDS. Beleza? É? Então, bora lá. Nosso amigo aí, questão 31, tá errado aí, viu, amigo? Dieguinho, tu errasse aí. A correta não é a D, não. Porque a D diz durante o dia ou a noite. Ordem judicial somente durante o dia. Beleza, Dieguinho? Se liga aí, meu faixa. Se liga aí, para não errar. Questão segunda. XX, renomado escritor, decidiu elaborar uma ampla pesquisa a respeito da vida pessoal e profissional de conhecido político. Então, vamos lá. Renomado decidiu elaborar uma ampla pesquisa a respeito da vida pessoal e profissional de conhecido político. Então, vamos meter um marca-texto aqui, porque esse conhecido político é importante a gente saber isso aqui. O qual, além de estar vivo,
tá? Além de estar vivo, concluirá há pouco seu último mandato eletivo e resolverá se retirar da vida pública. Preocupado com as repercussões do livro que pretendia escrever, solicitou orientação de um advogado a respeito da necessidade ou não de obter autorização do político. E aqui, ó, necessidade ou não de obter autorização do político ou, eventualmente, seus familiares, caso ele viesse a falecer. Pessoal, veja só. O STF, no julgamento, inclusive, desse carinha aqui, ó. No julgamento desse carinha aqui, ó. Roberto Carlos. No julgamento do caso de Roberto Carlos. O que foi aí o caso de Robertão, não é? Robertão aí, né? O Roberto Carlos teve sua biografia feita por um escritor. Aí Roberto Carlos chegou e disse: ei, meu irmão, que porra é essa? Tu escrever sem pedir minha autorização. Aí entrou com ação, né, para impedir a publicação do livro, da sua biografia. Aí foi passando pelas instâncias, chegou no STF, o STF, ei, Robertinho, esse cara sou eu, Robertinho, o STF é, esse cara sou eu, Robertinho, né? Roberto Carlos, o STF é, esse cara sou eu. E o STF disse o seguinte: fera, isso é liberdade de expressão. E na liberdade de expressão não cabe censura. Na liberdade de expressão não cabe censura. Então, ó, o livro vai ser publicado. E se nessa biografia tiver alguma coisa que vá prejudicar a sua honra, aí você entra com ação penal ou ação civil solicitando uma indenização. Entenderam aí? Então vamos voltar aqui. Então o advogado respondeu corretamente à luz da sistemática constitucional que a autorização não é exigível caso a publicação venha a ter caráter exclusivamente imparcial, sem críticas à pessoa e à obra do político. Imparcial pode ser esse negócio de imparcial? Não, porra. Tem esse de imparcial, não. O cara pode ser imparcial, parcial, não tem isso, não. Né? Sem críticas, pode criticar também, tem isso, não. Então, porque se eu digo, ó, tu pode fazer minha biografia, ó, sem me criticar. Porra, cadê a liberdade de expressão? Então, bora lá. Não depende da letra B, não dependerá de autorização do político ou mesmo de seus familiares, já que a liberdade de informação deve preponderar. Letra B, certíssimo. Letra B, certíssimo. C, somente dependerá de autorização caso o político esteja vivo quando da publicação. Não. Vivo ou morto? Pode. Sempre dependerá de autorização. Também não. A autorização será exigida ou não, conforme características da obra. Também não. Ó, deixa eu só dar uma dica para vocês. Está rolando um debate aí em relação àquela uma série da Netflix sobre a Boate Kiss, que os familiares, não é, estão aí dizendo que a Netflix não poderia fazer essa série. Pessoal, o caso da Boate Kiss é um caso público. É um caso público. Então, chorou. Agora, se a Netflix tivesse, não é, falando de uma pessoa exclusivamente ali, citando o nome, aí poderia até solicitar autorização. Mas não, ele está contando uma história que é pública, então não cabe autorização nenhuma. Beleza? Lembrei aqui do Boate Kiss, que é para a gente entender esse caso aí. Questão 3. Referente aos direitos e garantias garantidos aos brasileiros e estrangeiros, a respeito desse assunto, assinala a opção correta. Embora o ordenamento jurídico estabeleça que as pessoas jurídicas
são detentoras de personalidade jurídica, o texto constitucional garante a plenitude de direitos apenas às pessoas físicas. Sendo assim, as pessoas jurídicas têm seus direitos garantidos apenas com base na legislação infraconstitucional. Não. Tanto pessoa física como pessoa jurídica, eles são mandatários de direitos, não é? São mandatários de direitos. Agora, veja, a pessoa jurídica, ela não é mandatária de todos os direitos, mas ela é mandatária. Como assim a pessoa do jurídico, ela não é mandatária de todos os direitos? Por exemplo, a pessoa jurídica não tem direito à liberdade de locomoção, né? Obviamente. A pessoa jurídica não tem direito à liberdade de locomoção, claro, mas ela tem direito à segurança. Ela tem direito à propriedade. Então, ela não é detentora de todos os direitos fundamentais. Por exemplo, ela não tem direito ao voto. Pessoa física. Então, a pessoa física tem direito pleno a todos os direitos fundamentais. A pessoa jurídica possui direitos fundamentais, mas, em relação à pessoa física, é mais restrito. Beleza? Então, letra A errada. O texto constitucional é claro ao prever que apenas os estrangeiros residentes no Brasil dispõem de todos os direitos garantidos aos brasileiros. Assim, os estrangeiros não residentes no Brasil estarão submetidos apenas ao ordenamento jurídico de seu país de origem. Claro que não. Já é entendimento do STF que, quando na Constituição Federal diz, artigo 5º, né? Todos são iguais, né? Em direitos e obrigações. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país. Esse termo residente não pode ter uma leitura restrita, ela tem que ter uma leitura ampla. Então, segundo o STF, esse termo residência deve equivaler-se a território. Então, terá todos aqueles direitos raízes, né? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Todos aqueles que estiverem em território nacional. Então, letra B também estaria errada. Os direitos e garantias fundamentais destinam-se à proteção do ser humano em sua totalidade, certo? Assim, uma interpretação teleológica e lógico-sistemática permite afirmar que os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários não apenas os brasileiros, mas também os estrangeiros, residentes ou não no Brasil, apátridas, caso que se encontrem dentro do território nacional. Acabei de falar isso, né? Interpretação extensa, ampla e não restrita. Beleza? Decisão recente do STF reconhece como beneficiários dos direitos e garantias fundamentais acolhidos na Constituição de 88, não somente os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, mas também os estrangeiros de passagem pelo território brasileiro. Olha o erro aqui. Ó. O erro dessa lei estava boazinha, né? Desde que haja tratado internacional. Não precisa haver tratado internacional, não. Estando em território nacional, são concedidos, né, direitos a esses indivíduos. Uma análise sistematizada do texto constitucional permite afirmar que os estrangeiros não residentes no Brasil são detentores de direitos limitados. Não são limitados também. Então, também letra E, questão errada. Então, resposta, letra C. Bora lá. Terceiro, letra C. Quarta questão. Joana inscreveu-se em concurso público destinado ao provimento de determinado cargo efetivo do estado beta. Ao ser comunicada da data de realização da avaliação correspondente à segunda fase do certame, percebeu que isto ocorreria justamente
em um dia da semana no qual sua religião não permitia a prática de qualquer atividade. Presta atenção. Joana inscreveu-se em concurso público. Veja só. Ela inscreveu-se e esse concurso público, o cara, quem passar, vai trabalhar, não é? Todo dia, vamos dizer, todo dia. Só que ela percebeu que tem certo dia da semana no qual sua religião não permitia a prática de qualquer atividade. Pessoal, preste atenção. Aqui em relação à avaliação, não é? A realização da avaliação, ou seja, a realização da prova. Não é do trabalho, é em realização da prova. Todas as vezes que a gente vê um caso desse, primeira coisa que a gente tem que colocar é que o Estado, primeira coisa, o Estado é laico, tá? O Estado é laico. Mas o STF tem entendido que, nesses casos em que a religião, não é, proíbe, em certos dias da semana, você fazer uma prova, por exemplo, né, essa prova pode ser, né, pode ser adiada. Agora, não é assim. Ah, minha religião não permite fazer prova no sábado. Então, adia. Calma, não é bem assim, não. Não é bem assim. Por quê? Porque o nosso Estado, ele é laico. O nosso Estado, ele é laico. Então, o que o STF diz? Pode adiar, desde que não haja prejuízo. Desde que não haja prejuízo para outros. Mas, Emanuel, poxa, e eu vou deixar de fazer a prova? Meu amigo, lembrando mais uma vez, o Estado é laico. Se a tua data puder ser mudada e não prejudicar terceiros, aí não tem problema. Mas prejudicou terceiros, infelizmente, você não vai poder mudar a data de prova. Então, é baseado nisso a questão. Então, vamos lá. É correto afirmar que Joana tem o direito público subjetivo à alteração da data de realização da sua avaliação, qualquer que seja a sua natureza? Não. Porque o Estado é laico. Pode ter ou não a data de realização da avaliação alterada, o que reflete ato discricionário da administração que sequer carece de motivação. Não. O ato administrativo, nesse caso, é importante a motivação. Então, B está errado também. Não pode ser autorizada a realizar a prova em data distinta. Pode sim. Pode ser autorizada sim. Pode vir a ter alterada a data da avaliação, desde que presente a razoabilidade, a preservação da igualdade e não haja ônus desproporcional para a administração. Letra D, certinho. Porque o Estado é laico. Então não pode chegar, meus amigos, e dizer: ei, minha religião não permite, não. Pode mudar a data da prova. Não é assim, não. O Estado é laico, bebê. O Estado é laico. Tem direito público subjetivo à data da realização de sua alteração, de sua avaliação? Não. Então, letra D, certíssimo. Toran nasceu em território... Aí vejam que eu pulei, tá vendo? Da 4 para 6. Então, eu omiti uma questão. Por isso que ela foi anulada. Beleza? E eu queria saber de vocês aí, como é que estão aí? Acertaram tudo aí? Acertaram essas 4 primeiras aí? Belezal? Acertaram ou não acertaram porra nenhuma?
Quem está detonando aí direito constitucional? Quem está detonando direito constitucional aí, pessoal? Diz aí. Bora lá. Vamos lá. Enquanto vocês se questão. Bora lá. Ramon Soares, tá massa. Suave na nave, né, Ramon? Tá suave na nave, né? Tá tranquilo aí. Tá tranquilo. Vamos lá. Ó, Rafael Silva, chama. Ai, bora ver. Tá desenrolado, Rafael. Bora lá. Johan nasceu em território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade alemã, aqui se encontravam com visto de turistas. Opa, peraí. Até agora, Jorge está dizendo, até agora está tudo certo. Eu estou mal mesmo em raciocínio. Oxe, Maria. Guilherme demais mesmo. Tranquilo. Jorge está dizendo, direito, eu estou indo muito bem. Então, tem que melhorar nessa porra dessa RL aí. Ixi, Maria, deve ser triste também, eu não sei o que é isso. Bora lá. Joran nasceu em território brasileiro. Quando seus pais, nacionalidade alemã, aqui se encontravam com visto turista. Então, preste atenção. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando surge uma questão dessa é grifar algumas coisas importantes. Seus pais nasceu em território brasileiro e seus pais são nacionalidade alemã. E eles estavam aqui com vistos de turista. Bicho, eu tenho que já grifar essas informações. Por quê? Porque eu tenho que saber a nacionalidade de Johan. E para saber a nacionalidade de Johan, eu preciso saber essas informações. Então, veja, sabendo essas informações, aí fica fácil. Por quê? Porque eu já sei que Johan é filho de estrangeiros e nasceu em território brasileiro, Juiz Soli, e eles estavam como turista. Então, Johan é o quê? Brasileiro nato, meu fera. Johan é brasileiro nato. Aí tá certo. Agora, bora fazer o restante, né? Da questão, já tá fácil, já tá filezinho. Bora lá. Após o nascimento, foi levado para a Alemanha, onde era legalmente reconhecida a sua nacionalidade alemã, nata, pelo critério jus sanguinis. Ao completar 25 anos de idade, foi acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na Alemanha. Opa! Foi acusado de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na Alemanha. Tendo retornado pela primeira vez ao Brasil, o que ocorreu na condição de fugitivo. Ou seja, já está claro que a questão quer trazer para a gente um caso de extradição, não é? E o que o inciso 51, o que é que o inciso 51 diz para a gente do artigo 5º? Brasileiro nato não será extraditado. Brasileiro nato não será extraditado. Já o naturalizado poderá ser em duas situações. Se ele cometeu um crime antes de sua naturalização, ou ainda se houver envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Então, isso é importante saber, que ele, apesar de ele estar acusado de tráfico, lembre-se que ele é brasileiro nato. Então, isso aqui só foi para confundir você, para induzir você ao erro. Vamos lá. À luz dessa narrativa, é correto afirmar que Johan apenas tem nacionalidade alemã? Não. Ele tem dupla nacionalidade, ele é polipátrida. Ele é um polipátrida com várias nacionalidades. B, além de ter nacionalidade alemã, é brasileiro nato
não sendo passível de ser acolhido eventual pedido de extradição. Certíssimo. Letra B. Se é brasileiro nato, não pode ser extraditado. Tá certo? Não pode ser extraditado. Em razão do princípio da unicidade, teve a nacionalidade brasileira de caráter nato cancelada. Não. Aqui o Brasil não adota o princípio da unicidade. Unicidade quer dizer uma nacionalidade. Nós adotamos a pluricidade, né? Adotamos aqui da pluricidade de nacionalidades, ou pluralidade de nacionalidades. Então, é errado. Apesar de ter nacionalidade alemã, pode requerer. Ele não vai requerer nada, porque ele já é brasileiro nato pelo critério jus soli. Apesar de ter a nacionalidade alemã, pode requerer a brasileira. Não. Não há necessidade de requerer, porque ele já é brasileiro nato. Ingrid nasceu no território da Bélgica, a época em que seu pai brasileiro ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Que chique. Então, veja, sua mãe era belga. Então vamos lá. Bora lá. Ingrid nasceu em território da Bélgica. Se ela nasceu em território da Bélgica, o critério utilizado, meus amigos, já não pode ser o jus soli. Tem que ser o jus sanguinis. Só que o jus sanguinis é um critério de sangue que se dá pelo pai ou pela mãe, é pai ou mãe, mas ele precisa de outro requisito, que pode ser um requisito funcional, ou seja, está a serviço da República Federativa do Brasil, ou um critério de registro, ou ainda um critério de opção. Bora lá. Então, ele nasceu na Bélgica. Então, se ele nasceu na Bélgica, eu já sei, aplicar jus soli, negativo. Eu vou aplicar o jus sanguinis. Aí, seu pai é brasileiro. Opa, jus sanguinis. Falta só somar com um desses daqui. Ali, ele atuava em indústria privada. Opa, então, caráter funcional morreu aqui. Indústria privada não está a serviço da República Federativa do Brasil. Sua mãe era belga, considerando que foi registrada apenas perante o órgão competente belga, não perante a repartição brasileira. Então, meus amigos, também o critério de registro também não vai ser aplicado. Então, só sobra o quê? O critério de opção. Mas para ela fazer opção, o que a Constituição diz? Que para que ela faça essa opção, é necessário ela fixar residência no Brasil. Tem que fixar a residência no Brasil. Segundo, além de fixar a residência no Brasil, ela precisa o quê? Ao atingir a maioridade, fazer a opção que pode ser feita a qualquer tempo. Então, esses são os critérios, esses são os requisitos. Dito isso, bora para as alternativas. Então, ela é considerada estrangeira, somente lhe restando a opção de se naturalizar. Não. Ela pode ser brasileira nata, fazendo a opção. Brasileira nata, já que seu pai se encontrava em território belga a trabalho. Sim, mas empresa privada. Então não adianta. Brasileira nata, pois a ordem constitucional adota em caráter conjunto os modelos. Caráter conjunto, não. É regra, é o jus soli. Exceção, é o jus sanguinis. Estrangeira, mas caso venha residir no território brasileiro e opta a qualquer tempo, após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, adquirir-lá em caráter nato. Então, questão de número 7, letra D. Estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira em caráter nato, caso requeira em território belga, não. Tem que vir para o Brasil. Beleza? 8. De acordo com a Constituição observada, a legislação eleitoral são condições de elegibilidade para o cargo de
deputado federal. Deputado estadual, perdão. Deputado estadual. Então, bora lá. Filiação partidária? Sim. Idade mínima de 21 anos? Sim. Lembra que as idades são 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. Né? E deputado é 21. Domicílio eleitoral na circunscrição certa. Olha o erro aqui, ó, não sendo obrigatório o alistamento eleitoral. Ora, quem não pode votar, não pode ser votado. Essa é a regra. Nacionalidade brasileira, certo? Filiação partidária, idade mínima de 21 anos, não havendo previsão de idade máxima. Certíssimo aqui, letra B. Certíssimo, letra B. Certíssimo. Letra C, nacionalidade brasileira, idade mínima de 21 anos e o alistamento eleitoral, não sendo obrigatória a filiação partidária. Eu erro aqui, que é obrigatória a filiação partidária. O nascimento do Brasil, não. Ele precisa ter nacionalidade brasileira. Então, da mesma forma que a letra D está errada, a letra E também está errada. Questão de número 9, aí trata de meio ambiente. E eu acho que muita gente errou essa. Tá? Eu acho que muita gente errou essa, que eu tenho certeza que muita gente ou marcou Fernando de Noronha, né? Eu acho que a maioria deve ter marcado aí Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é o nosso paraíso, né? Mas, preste atenção, acerca das disposições sobre o assunto, assinala alternativo que apresente corretamente um dos ecossistemas considerados como patrimônio nacional pela Constituição Federal. O artigo 225, parágrafo 4º da Constituição Federal, ela diz: a floresta amazônica, deixa eu botar aqui, ó, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei. Veja, uma coisa é ser patrimônio nacional, outra coisa é ser área de preservação. Fernando Noronha, Mata de Cocais, Pampas Gaúcho, Mata dos Pinheiros são zonas de preservação ambiental. Agora, patrimônio nacional é a zona costeira. Entenderam aí? Beleza. Então, acho que essa aí foi uma pegadinha aí que pegou muita gente, né? E última questão de direito constitucional, né? O Estado brasileiro dispõe no texto constitucional de diversos dispositivos visando a proteção da família e da criança. Os filhos havidos fora da relação do casamento ou por união estável não terão os mesmos direitos. Claro que sim. Até antes da Constituição, isso aqui estava certo. Até antes da Constituição Federal de 88, isso aqui estava correto. Por quê? Porque o famoso filho bastardo, né? Tinha essa expressão, filho bastardo, que era aquele filho fora do casamento. Com a Constituição de 88, não existe filho. Eu não existe filho dentro do casamento e fora do casamento. Todos são iguais. Todos possuem os mesmos direitos. Então, letra A, errado. Opa, tem que estar batendo aqui, né? O microfone na camisa. Deixa eu ver aqui. Eu estou bronco aqui, melhorar isso aqui. Vou ver se melhora. Vê se melhorou aí, Teuzinho. Isaqueu Silva, vê se melhorou aí. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e incentivos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais e privadas. Ou seja, meus amigos, planejamento familiar é decisão do casal, não é? Então, o que acontece? Deixa eu ver se o áudio bateu alguma coisa e o áudio ficou ruim aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá tranquilo o áudio.
Tá tranquilo. Então, veja. Então, o planejamento familiar é decisão do casal. O casal, não é? Decide se tem filho, decide se tem um, decide se tem dois, decide se tem 12. Não é? Por exemplo, eu sou liso, não é? Só pude ter 2, não posso ter mais. Já o professor Isaqueu, aí, meu Deus, aí tem dinheiro, né? Aí tem dinheiro. O homem que compra um iate, uma lancha, né? Tem muito dinheiro. Aí pode ter uns 10, 12 filhos, que não tem problema, né? Mas eu só pude ter 2. Porque liso. Aí o professor Isaqueu, não, aí tem muito dinheiro, né? É dinheiro demais, meu velho. Aí tá certo. Comprou uma lancha, meu velho, para levar para sua casa de Porto de Galinha, viu? Casa à beira-mar em Porto de Galinha. E outra coisa, já está pensando em comprar um jet ski, tá? Quer tirar habilitação de jet ski. Aí é outra coisa, né, velho? Aí é outra coisa, né? O problema dele é que é só pirangueiro. Na lancha ele está botando gás. Na lancha ele está botando gás. Pediu um kit gás para botar na lancha. Eita, bicho pirangueiro da porra. Né? Vamos lá. Então, letra B, correto. Então, 10, letra B. Encerramos aqui direito constitucional. Né? Tudo certinho.